Pronto, eu já tô gravando e aí eu dou aula toda síncrona, vai ficar tudo gravado, tá? Quem não pôde vir, por exemplo, Laís falou comigo, né, que o tio dela faleceu e tal. Ela não vai estar presente, mas aí vai estar gravado. E aí vocês têm os dois. É cansativo, tá? Mas vamos fazer esse teste, se ficar muito ruim a gente muda. Porque é cansativo agora, mas também à tarde vocês vão ter esse horário livre. E aí vai ser a parte boa. E quem, como tá gravado, tá? Quem não conseguir aí vai ter a gravação. Vamos ver se dá certo, beleza? De qualquer forma, né? Já vai voltar o presencial. Tá? E aí a gente vai ter que fazer assim. É claro que aqui, como é na tela do computador e tal, é sempre mais cansativo. Eu concordo com a Lana. Mas a gente vai ter que pegar esse ritmozinho aí. Então, é só uma coisa, tá? A aula de vocês, ó, começa aqui de 8h55 e vai até 10h55, sendo que tem um intervalo aqui, tá? De 20 minutos, certo? Aí eu queria saber com vocês o seguinte. Já eu vejo a proposta da Ana Letícia, tá? Esses 20 minutos, a gente divide a aula em duas aqui, pra vocês irem no banheiro e tal. Ou a gente acaba 20 minutos antes? A gente acabaria aqui de 10h35. Ou seja, dá um intervalo só depois. Vinte minutos antes. Aqui no meio, é? Certo, mas aí tem um intervalo. Deixa o intervalo aqui no meio então, pra gente dar uma paradinha e voltar, é isso? Ou não? Ou alguém. Falem aí. É, acho melhor tirar direto, né? 20 minutos antes é tão bom acabar. É, né? Eu também acho melhor direto, porque aí a gente já. Pronto, aí eu dou um intervalo no final, tá? Vocês vão ter 20 minutos aí pra aula de história. E aí dá pelo menos pra ir no banheiro. Beleza? Tá, vamos lá. Depois eu vejo esse negócio aí de Ana Letícia. Vamos fazer esse teste pra ver como é que fica. Beleza? Aí se der certo a gente vai se ajustando. Tá, então, nessa primeira parte da aula, aí quando a gente chegar assim 10h35, vocês falam comigo, tá? Porque eu posso esquecer do horário, aí vocês não deixam eu passar. Professor, passou da hora, não sei o que, vai arrumar o que fazer e tal. Aí eu paro, tá? Não deixem eu passar da hora não. Eu tenho certeza que vocês vão lembrar quando chegar de 10h35. Então, a primeira parte da aula a gente vai resolver os exercícios do que a gente passou, tá? Então a primeira parte da aula vai ser meio que normal, é o que a gente sempre faz. Aí depois a gente já emenda em conteúdo novo, beleza? Como sempre, estão aqui os exercícios, né? A gente começou a estudar aqui as razões trigonométricas. Eu passei 3 exercícios para vocês. Vocês têm algo a falar? Tem alguma dúvida? Conseguiram fazer? Não conseguiram? Como é que foi aí essas questões? Nem tentaram? Helene errou uma. Mas entendeu, Helene, o erro ou errou e... Qual foi que você errou? Tayane falou, entendeu, né? Massa. Deus o livre. Não sei se ela entendeu nenhuma. Ah, entendi. Trocou só o número. Massa. Pronto, então eu vou fazendo aqui, tá? E aí vocês se manifestam.
Nessa primeira questão aqui, né? Basicamente eu queria assim que vocês soubessem o que é o seno de um ângulo. Eu dei esse triângulo aqui embaixo, tá? É um triângulo retângulo, ou seja, tem um ângulo de 90 graus. E eu quero saber qual é o seno de beta, tá? Beta é esse ângulo daqui, ó. Lembrando, tá? No triângulo retângulo, eu sempre tenho aqui a minha hipotenusa. O que é a hipotenusa de um triângulo retângulo? É o lado do triângulo que está oposto ao ângulo de 90 graus. Tá? Vai ser o maior lado do triângulo retângulo, é o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus, a gente chama de hipotenusa. Os outros dois lados a gente chama de cateto. Tá? Então eu tenho uma hipotenusa e dois catetos. Mas como é que a gente diferencia esses dois catetos? Se eu me fixar, né, se eu assim salientar esse ângulo beta, esse cateto daqui, ó, que vai ser esse lado, é o cateto que está oposto a beta. Então eu tenho aqui um cateto oposto a beta e eu tenho esse outro cateto daqui, ó, que é o cateto que não está oposto, ele está do lado de beta. Sendo que ao invés de falar do lado, na matemática a gente chama de adjacente. Então tem o cateto adjacente a beta. Tá, então assim eu meio que coloco um nome, tá? Eu tenho três lados, cada lado vai ter um nome. Esse lado aqui eu chamo de hipotenusa. Esse lado aqui eu vou chamar de cateto oposto a beta. Esse daqui, ó. E esse lado aqui eu vou chamar de cateto adjacente a beta. Por que eu tô falando isso pra vocês? O seno de beta, eu falei na aula de conteúdo, tá? Mas só dando uma revisada. Ele sempre vai ser a medida do cateto oposto a beta dividido pela medida da hipotenusa. É somente isso que é o seno. Tá? Você só precisa identificar. O cateto oposto a beta, ó, aqui na figura está medindo quanto? Está medindo 6. Então vai ser 6 dividido pela hipotenusa, que mede quanto? Que mede A. Aí aqui eu tenho um problema, né? Qual é o valor de A? Certo? Eu preciso encontrar quanto mede A para eu encontrar o seno de beta. Mas aí vem o teorema de Pitágoras, né? Da aula passada. Por quê? Isso daqui é um triângulo retângulo, e aí pelo teorema de Pitágoras eu sei que a hipotenusa ao quadrado vai ter que ser igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. E aí eu vou encontrar, ó, o valor de A. Certo? Falem alguma coisa, vocês estão acompanhando, não estão acompanhando? Às vezes eu fico falando assim, vocês ficam calados, aí eu quero saber de alguma resposta, tá? Tá dando pra seguir? Alguém se complicou aí no meio? Pode continuar, né? Massa. Então eu preciso encontrar quanto é A, tá? Vou fazer as contas, tá? Então A ao quadrado vai ser quanto? 6 vezes 6 é 36, mais 4 vezes 4 é 16. Quanto é 36 mais 16? Eu vou fazer aqui do lado. 6 mais 6 dá 12. 3 com 1 dá 4, com 1 dá 5. Então dá 52. Deixa eu só ver aqui para saber a conta melhor para fazer.
Tá, vou continuar. Então, a ao quadrado é igual a 52. E aí, quanto é a, né? Lembre-se, a... Eu tenho quase certeza que eu expliquei isso daqui na aula passada. Pra vocês, eu expliquei, né? A vai ser mais ou menos, né? Quando a gente passa a raiz quadrada, tem que botar o mais ou menos 52. Sendo que o menos a gente vai desconsiderar, né? Porque eu sei que o A é uma medida, então não posso ser negativo. Então A vai ter que ser 52 positivo. Então, geralmente o mais a gente não escreve. Então A é raiz de 52. Então isso daqui foi só o teorema de Pitágoras. Só para a gente descobrir quanto vale o A. Uma vez que a gente descobre quanto vale o A, a gente descobre quanto é o seno, né? Quanto é o seno de beta? É 6 sobre A, que é raiz de 52. Mas aí surge outro problema, né? Parece que a gente tá... Não sei se vocês... Era da minha época esse desenho, Caverna do Dragão. Que o pessoal tava... Vocês viram, não, Caverna do Dragão? Viram? Não sei se ainda passa. Sim, né? A galera tá lá no... Massa. A galera tá lá no... Presa no... Em algum local, né? Ninguém sabe o que é. Tem gente que acha que é o inferno, tem gente que acha que é o purgatório, sei lá o que. E eles sempre vão tentando sair desse local, né? Todo episódio eles vão tentando sair desse local para voltar para a Terra. Mas aí quando eles estão conseguindo sair, eles nunca conseguem. Eles sempre ficam presos nesse local aí que ninguém sabe direito o que é. Parece a gente aqui, né? A gente queria achar o seno de beta, mas aí a gente precisou descobrir quanto é o A, que é a hipotenusa. E a gente vai descobrir quanto é o A. A gente acha, né? A é raiz de 52. Então, quanto é o seno de beta? Deixa eu botar aqui do lado, ó. Seno de beta. Vou apagar essas contas. Seno de beta, a gente descobriu que é 6 sobre raiz de 52. Aí a gente acha que saiu, né, do inferno ou do purgatório, sei lá de onde. Mas a gente vai procurar aqui, ó, e não tem nenhuma resposta com 6 raiz de 52. Certo? A gente tá lá no Caverna do Dragão. É, pois é, né? Esse é o caso da gente. Mas aí o que a gente faz? Nesse caso a gente vai sair, tá? Do inferno, não se preocupem. Existe uma coisa chamada racionalizar uma fração. Qual é o problema aqui, ó? Eu tenho uma raiz que está no meu denominador. A primeira coisa que eu vou fazer... é mexer nisso daqui de alguma forma para essa raiz não ficar no denominador. É isso que eu chamo de racionalizar. Eu vou multiplicar, ó, por raiz de 52, tanto embaixo quanto em cima. Então, eu vou multiplicar aqui em cima por raiz de 52 e vou multiplicar embaixo por raiz de 52. Como eu multipliquei pelo mesmo número, eu não vou alterar o resultado da fração. Tá? Eu estou só mexendo na forma. Então aqui vai aparecer, ó, 6 vezes raiz de 52 dividido por quanto? Raiz de 52 vezes raiz de 52, eu cancelo a raiz. Tá? Então só fica 52. Certo? Então essa vai ser a primeira coisa que eu vou fazer. Porque a raiz que estava no denominador já apareceu aqui em cima. Apareceu no numerador.
Mas ainda assim eu não cheguei na resposta, né? Eu tô aqui em Caverna do Dragão, tô tentando sair, mas eu não consigo. Certo? Então eu vou ter que mexer mais ainda nesse número até eu encontrar alguma coisa que tenha aqui a resposta. Uma coisa que eu posso fazer... Será que eu vou fazer isso agora? Não, vou fazer isso depois. Veja só. Eu vou fatorar esse 52 aqui. Eu não sei se vocês sabem fatorar. Talvez vocês saibam, mas vocês tenham esquecido. Eu quero pegar esse número aqui, 52, e escrever ele como um produto. Como assim? Vê só, eu posso pegar o 52, ó, eu sei que ele é um número par, né? 52 termina em 2, é um número par. Então eu sei que eu posso dividir ele por 2. Quando eu pego 52 e divido por 2, eu fico com 26. Tá? Então é assim que a gente faz. A gente pega o telemarketing me ligando. Me desculpem. Eu pego o número 52 e eu quero fatorar ele. Eu quero dividir ele no produto de outros números. Então eu sei que eu posso dividir ele por 2 e aí o resultado é 26. 26 é um número par. Então eu pego 26 e divido por 2 novamente. Sobra quanto? Sobra 13. O 13 só pode ser dividido pelo 13 e aí vai sobrar 1. Certo? Quando eu faço isso, ó, eu sei que 52 é igual a quanto? É igual a 2 vezes 2 vezes 13. Tá? Então, 2 vezes 2 é 2 ao quadrado, né? Vezes 13. Então, no lugar do 52, ó, eu vou escrever 2 ao quadrado vezes 13. Tá? Então, tentando sair aqui de Caverna do Dragão, né? Eu tenho 6 vezes raiz de 52. Mas quanto é 52? É 2 ao quadrado vezes 13. Dividido por 52. Mas quanto é 52? É 2 ao quadrado vezes 13. Até agora, alguém tem uma coisa pra falar ou não? Primeiro uma observação, tá? A parte de seno, que é o conteúdo da gente mesmo, a gente já passou, tá? O que eu queria que vocês revisassem era só isso daqui, ó. Vocês encontraram o seno de beta é igual a 6 dividido por raiz de 52. E utilizaram o teorema de Pitágoras, tá? Então a parte de conteúdo é mais facinho, tá? O que complicou um pouco é que a gente entrou aqui na Caverna do Dragão, tá? Porque a resposta que a gente encontrou não batia com nenhuma alternativa. E aí, por causa disso, a gente vai ter que sair mexendo no número para chegar em alguma alternativa que a gente tem aqui. Certo? Mas aí, nessa questão aqui de conta, que eu acho que talvez seja algo mais novo para vocês, não sei. Tem alguém que está perdido ou vocês acompanharam aqui essas contas que eu fiz? Se tem alguém perdido, por favor, se fale aí. Helene disse que tá joia. Se você não entendeu, fale, tá? Porque aí o pessoal que entendeu vai falar tudo certo, não sei o que, eu vou seguir adiante e aí eu não vou poder esclarecer sua dúvida. Bom, ninguém falou nada, né? Só a Helene. Ana Letícia disse que estava tudo certo também. Vou seguir, tá? Então,
Veja só, quando eu tenho uma raiz de dois números, de uma multiplicação de dois números, isso daqui eu também acho que eu já comentei, tá? Na aula passada com vocês. Eu posso separar essas raízes, tá? É raiz de A vezes a raiz de B. Eu só não posso separar se for aqui uma soma. Aí eu não posso separar. Ou se for uma subtração. Aí eu não posso separar. Mas se for uma multiplicação, eu posso separar. Então por causa disso, ó, eu vou separar aqui, ó, essas raízes. Então 6 vezes raiz de 2 ao quadrado vezes raiz de 13. Dividido por 2 ao quadrado, que é 4, né? Vezes 13. Por que eu separo essas raízes? Porque agora, ó, eu vou simplificar aqui, ó. Essa raiz daqui, ó, vai simplificar com esse quadrado do 2. Só vai me sobrar o quê? 6. Deixa eu botar aqui em vermelho. Só vai sobrar 6 vezes. Aqui só vai sobrar o 2, né? Porque o quadrado simplificou com a raiz, tá? Vai sair o 2. Vezes raiz de 13. Dividido por 4. Vezes 13. Então, a gente está começando a sair da caverna, ó. Já apareceu um raiz de 13 aqui, ó. E aqui nas respostas eu tenho raiz de 13. A gente está começando a sair da caverna, tá quase lá, só falta a gente fazer uma simplificaçãozinha. Qual é a simplificaçãozinha? Eu posso dividir aqui em cima por 2, vai sobrar 1. E aqui eu divido 4 por 2, vai sobrar 2. Mesma coisa, eu posso dividir aqui o 6 por 2, sobra 3. E aí eu tenho que dividir embaixo por 2 também, né? Sobra 1. E aí finalmente a gente saiu da caverna, ó. Só sobrou o que aqui? Sobrou 3 vezes 1, tá? Não preciso colocar 1. Vezes raiz de 13. Dividido por quanto? 1 vezes 13, que é 13. E aí a gente saiu da caverna, tá? O resultado é 3 vezes raiz de 13 sobre 13. Que tá aqui, ó. Esses dois números aqui, ó, são iguais, tá? 6 dividido por raiz de 52 é igual a 3 vezes raiz de 13 sobre 13. São dois números que são iguais, mas eles estão escritos de uma forma diferente. A gente chegou nesse resultado, mas a resposta estava escrita numa outra forma. Tá? Então é só questão de mexer para um lado e por outro. Misericórdia, Tayane. Você não entendeu alguma parte específica? Quer que eu retome ou com a minha explicação ficou claro? Entendeu, né? Tá, deixa eu só retomar então. Uma vez que a gente faz, quando a gente retoma é mais fácil. O que é que a gente fez? A gente tinha esse resultado aqui, né? 6 dividido por raiz de 52. A primeira coisa que a gente fez, ó, foi passar essa raiz aqui para cima, tá? Foi o primeiro passo da conta da gente, ó. Então a primeira etapa é o que a gente chama de racionalizar a fração. Eu simplesmente multipliquei em cima e embaixo por raiz de 52. Por que eu fiz isso? Porque eu sabia, ó, que o raiz de 52 ia cancelar com raiz de 52 aqui embaixo. E só ia sobrar o 52. Mas aí, né, tudo tem seu custo. A raiz que estava embaixo, ó, ela apareceu em cima. Então essa foi a primeira etapa da conta, tá? Eu racionalizei. E a segunda etapa da conta foi o seguinte, ó, apareceu, ó, um raiz de 52 aqui.
E nas minhas respostas não aparecia o raiz de 52, só aparecia a raiz de 13. Então eu precisei, ó, no lugar do 52, eu escrevi como sendo 2 vezes 2, que é 2 ao quadrado, né? Vezes 13. Aí vai aparecer aqui o meu 13, ó, que eu queria. Tá, 52, ele é 2 vezes 2 vezes 13. Então no lugar do 52, ó, que eu não queria que aparecesse aqui, né? Eu coloquei 2 vezes 2 vezes 13. Quando eu faço isso, ó, apareceu o raiz de 13 que eu queria. Então a segunda etapa da minha conta a gente chama de fatorar o 52. Eita. Segunda etapa é fatorar o 52, né? Ou seja, escrever o 52 como um produto, como sendo 2 ao quadrado, que é 2 vezes 2 vezes 13. E aí quando eu faço isso, né, e simplifico, vai ser a terceira etapa. Porque eu substituo, e aí depois de eu substituir eu preciso dar uma simplificada. Então a terceira etapa é a simplificação. Aí a gente chegou na resposta que estava aqui na alternativa. Massa, a conta é grande, mas está entendido. Perfeito, Helene. E aí tem um detalhe, tá? Quando a gente vai se acostumando a fazer essas contas, fica muito mais fácil, tá? Vocês talvez fizeram essas contas pela primeira vez, mas aí quanto mais vocês fazem, não demora tanto, tá? Vocês podem fazer bem mais rápido. Mas que bom que tá entendido. Vamos para a próxima então. Eu nem me lembrava que tinha essa conta toda aqui. Vamos ver se na próxima fica mais simples. Vamos lá para o enunciado. Na dança folclórica de trança-fitas, usa-se um mastro com geralmente 3 metros de altura. Tá aqui nesse desenho, tá? Um mastro com 3 metros de altura. Para certa passagem da dança, precisa-se que o ângulo formado entre a fita esticada com a ponta no chão e a horizontal tenha 30 graus. Tá? Então, na ponta desse mastro fixa, né, se coloca uma fita e aí as pessoas vão com a fita esticada aqui, né, fazendo a dança. E aí nessa parte da dança tá o ângulo formado entre a fita e o chão, ó, é um ângulo de 30 graus. É isso que diz a questão. E aí, sabendo que o seno de 30 graus é 0,5, determinar o comprimento da fita, representado na figura por essa letra aqui, C. Tá? Então eu quero saber quanto vale C. Essa questão vocês conseguiram fazer? Vocês se lembram ou não? Não sei se vocês fazem isso já faz muito tempo. Essa aqui foi tranquilo ou teve alguma dificuldade? Ou vocês não se lembram? Tem coisa que a gente faz e não se lembra mais, né? Vocês têm meio mundo de disciplina também. Vão falando aí, tá? Enquanto eu vou fazendo. Então, mesma coisa, tá? Eu tenho aqui um triângulo de 90 graus. É um triângulo retângulo. Esse lado aqui do triângulo, que eu quero descobrir quanto vale, é a hipotenusa. A gente chama esse lado de hipotenusa. É o maior lado do triângulo retângulo. Os outros dois lados a gente chama de catetos, né? A gente tem dois catetos. Esse daqui, ó, vai ser o cateto que está oposto ao meu ângulo de 30 graus, né? Tem um cateto aqui, ó, oposto ao ângulo de 30 graus. E eu tenho esse cateto daqui, ó, que é o cateto que está do lado
do ângulo de 30 graus. Para falar de forma mais chique, tá? Que nem a gente fala na matemática, ao invés de falar do cateto do lado, a gente chama de cateto adjacente ao ângulo de 30 graus. Helene disse que não lembra. Ana Letícia conseguiu. Essa aqui é um pouco mais fácil do que a passada. Realmente, não tem tanta conta, tá? Você só precisa saber, tá? Que o seno de 30 graus, como a questão disse, o seno de 30 graus, como a questão disse, é 0,5. Mas qual é o seno de 30 graus? Tá? O seno de qualquer ângulo vai ser a medida do cateto oposto dividido pela medida da hipotenusa. O seno de qualquer ângulo você encontra assim. E isso vai ter que dar 0,5. Aí você substitui, tá? Qual é a medida do cateto oposto? A gente sabe que mede 3. Então vai ser 3 dividido por... A hipotenusa mede quanto? Mede C, né? É justamente o que você quer descobrir. 3 dividido por C é quanto? É 0,5. E aí você pode pensar aqui, né, para facilitar, que esse 0,5 está sendo dividido por 1. Então vai ficar 0,5 dividido por 1, porque aqui você faz a multiplicação dos extremos, aquela multiplicação cruzada. Eu tenho aqui C vezes 0,5, ou seja, 0,5C é igual a 3 vezes 1, que é 3. Então a gente elimina as frações, né, desse modo. E como eu quero encontrar quem é C, esse 0,5 passa para o outro lado dividindo. Eu acabei de perceber, ó, essa conta que eu fiz aqui tá certo. Essa conta tá correta, mas tinha um jeito mais fácil de fazer ela. Então vou reiniciar. Eu sei que 0,5 é meio, né? 0,5 é 1 sobre 2. Tá? Se eu pegar 1 e dividir por 2, vai dar 0,5. Então é muito mais fácil, ó, no lugar de meio, eu escrever 1 sobre 2. Porque eu vou fazer menos conta. Vai ficar muito mais fácil. Aqui eu faço a mesma coisa, multiplicação cruzada. O jeito anterior que eu ia fazer ia dar certo do mesmo jeito, mas eu tenho que fazer uma continha a mais. Assim fica mais fácil. C vezes 1 é C. E 3 vezes 2 é 6. Ó. Aqui eu já encontro o valor de C. Ó. Muito mais rápido. Tá, e a resposta aqui deu 6 metros, né? A fita tem que ter 6 metros nessa dança aqui da dança folclórica, né? Trança-fitas. Eu não conheço essa dança, mas tá aí. Certo? Alguém teve alguma dúvida nesse daqui? Entenderam esse negócio aqui, ó, de substituir o 0,5 por 1 sobre 2? Isso aqui ajuda muito pra gente fazer a conta mais fácil, mais rápido. Beleza, Ana Letícia já dançou na antiga escola, né? É porque dança folclórica sempre são de regiões específicas, né? Não somente em uma região, né? Por exemplo, aqui tá sendo dançado em São Paulo. Então deve ter aí em São Paulo. Tayane, eu não sei de onde é, né? Qual foi essa escola aí que Tayane dançou. Não sei se você é da Paraíba, Rio Grande do Norte. Mas enfim, de algumas regiões, na minha região, Rio Grande do Norte. Maravilha. Mas na minha região não... Se tem, tá? Eu não conheço. Beleza, vamos para a última questão.
essa última questão é um pouco mais contextualizada. A questão anterior também era, né? Essa questão diz o seguinte: na região do município de Óbidos, no Pará, encontra-se a garganta mais estreita do rio Amazonas. De um ponto da margem esquerda avista-se perpendicularmente certa árvore na outra margem. Então eu tenho aqui, ó, eu tô aqui numa margem, aí eu olho uma árvore que está nessa outra margem aqui, de forma perpendicular, tá? Então aqui, ó, eu tenho um ângulo de 90 graus. E aí eu caminho, tá, pela margem esquerda 1.100 metros. E aí eu chego aqui, tá, depois de caminhar 1 km e 100 metros, e eu olho a mesma árvore sobre um ângulo de 60 graus, conforme a figura abaixo. Então, utilizando a aproximação, né, da tangente de 60 graus, C1,7, calcule a largura do rio Amazonas nesse local. Então, se vocês se lembram, na aula de conteúdo que foi gravada, eu falei justamente isso, tá? A trigonometria a gente usa para medir distâncias que são inacessíveis. Então, eu não posso medir aqui com a trena, com alguma coisa, simplesmente a largura desse rio. Tá, imagina que eu vou entrar num rio aqui, tá? O rio tem correnteza, tem animal, tem um monte de coisa. Então eu não posso simplesmente medir aqui, ó, esse R. Mas o que eu posso fazer? Existe um equipamentozinho que você enxerga ângulos. Não sei se vocês já viram. Geralmente tem obra. O pessoal em BR às vezes está medindo, tá? Tem tipo um tripézinho. E aí tem tipo uma luneta. Aí eles olham assim, ó, para fazer medição de terreno, coisa do tipo. Não sei se vocês vão ter alguma disciplina de topografia. Se vocês tiverem alguma disciplina de topografia, acho que vocês vão ver. Mas aí tem um equipamentozinho que você mede ângulo. Então, Ana Letícia disse que nunca viu. Preste atenção, tá? Em alguma obra sempre tem. Então, quando a pessoa anda aqui, ó, aí aqui ela anda e aqui dá pra medir, tá? Tem 1,1 m, tá? Porque aqui ela tá andando pela margem, tá? Pelo terreno, aí dá pra fazer a medição. E aí ela para aqui, bota esse equipamentozinho e vê que aqui tem um ângulo de 60 graus. E aí com isso dá para encontrar a distância que ela queria, R. Como é que ela encontra? É de forma muito parecida com o que a gente fez aqui. Sendo que ao invés de usar o seno, a gente vai usar a tangente, né? Lembre-se, mais uma vez, aqui está o ângulo de 90 graus. Esse lado aqui é a hipotenusa. Então a gente tem uma hipotenusa e 2 catetos. Esse aqui vai ser o cateto oposto ao ângulo de 60 graus, que é justamente o que eu quero descobrir, né, que mede R. E esse daqui que mede 1.100 metros é o cateto adjacente ao ângulo de 60 graus. Eu sei que a tangente de qualquer ângulo, tá? Mas nesse caso é do ângulo de 60 graus. Eu sei que é a medida do cateto oposto. Isso daqui vocês vão ter que saber, tá? De cabeça. Dividido pela medida do cateto adjacente. Tá? Isso que é tangente de 60 graus. Tá? Vocês têm que saber o que é o seno, o que é o cosseno e o que é a tangente de um ângulo no triângulo retângulo. Mas daqui pro final desse ano a gente vai fazer tanto exercício, vai falar tanto, que eu tenho certeza que vocês vão, se vocês não já estão com isso na cabeça, vocês vão ficar. Tá? Então, a tangente de 60, a questão já disse que era 0,7. Quanto mede o cateto oposto? Mede a 60 graus, né? Mede justamente R, que é o que eu quero descobrir.
dividido pelo cateto adjacente. Quanto mede o cateto adjacente? Mede 1.100 metros. Tá, então, quando a gente utiliza a tangente, ó, a gente não utiliza a hipotenusa do triângulo, porque a tangente é a relação entre os dois catetos. É a única razão, né? Quando a gente fala do seno e do cosseno, a gente utiliza a hipotenusa, mas quando a gente fala da tangente, vai ser um cateto dividido pelo outro. Tá? A hipotenusa a gente não utiliza. Certo? Alguma coisa a se falar até aqui? Não? Alguma dúvida? Porque agora passou a parte de trigonometria, agora é só conta. Mas a parte assim de conteúdo de trigonometria acabou aqui. De boa, tudo certo. Massa. Então, só conta, né? Só entre aspas, porque às vezes a conta complica e a gente não consegue resolver. Mas nesse caso eu acho que é mais simples. Nesse caso eu vou perceber, ó, que 0,7 é 0,7 dividido por 1. Qualquer número eu posso dividir por 1, vai ficar a mesma coisa. E aí eu vou fazer aquela multiplicação cruzada aqui, né? A gente fala meio pelos extremos. Então vai ser R vezes 1, que é R. Vai ter que ser igual a 0,7 vezes 1.100. Como é que eu faço 0,7 vezes 1.100? Tem várias formas de fazer isso. Para facilitar, eu gosto de fazer o seguinte. Quando a gente está multiplicando dois números e tem aqui o zero à direita e tem vírgula, para cada zero que aparece aqui, ó, eu posso andar uma vírgula para a direita. Porque vê só, o que é 1.100? 1.100, ó, é 100 vezes 10. Certo? 1.100 é... desculpa. 1.100 é 110 vezes 10. E aí quando eu tenho aqui algum número multiplicado por 10, a vírgula anda uma casa para cá. Então isso daqui, na verdade, ó, eu posso escrever como sendo 7 vezes 110. Tá? Eu meio que troco aqui, ó, um zero por uma vírgula aqui andada para o lado de cá. Então, para simplificar as contas, eu posso fazer isso 7 vezes 110. Esse negócio aqui de andar a vírgula uma casa para o outro lado, alguém tem dúvida ou não? Eu tentei explicar aqui rapidinho, não sei se eu compliquei mais do que eu expliquei. Certo? Se alguém não tiver entendido essa questão aqui desse zero e dessa vírgula, falem aí. Tá, mas uma vez que eu faço isso, facilita a minha vida, né? Porque 110 vezes 7 é fácil fazer, né? Porque 7 vezes 1 é 7, 7 vezes 0 é 0. Então R é 770 metros. Então vai ser a resposta da questão. 770 metros. Qual era a outra forma de eu fazer isso daqui, tá? Se eu tiver aqui 0,7 vezes 1.100. A multiplicação com vírgula, você pode fazer essa multiplicação sem a vírgula, né? Então dá 1.100 vezes 7. Tá? Você faz a multiplicação sem a vírgula. 7 vezes 0 é 0. 7 vezes 0 é 0. 7 vezes 1 é 7. 7 vezes 1 é 7. Então você faz a multiplicação sem a vírgula, mas aí depois você tem que contar, ó, quantos números eu tenho aqui depois da vírgula. Eu tenho um número depois da vírgula. Então você vem aqui, ó, e bota um número depois da vírgula, que é o 0. Aí dá 770 do mesmo jeito. Então tem várias formas de você fazer essas continhas aqui. Você só precisa escolher um modo de
Certo? Você sempre se atrapalha, né, Elaine? Você tem que lembrar disso, tá? Porque o que acontece na verdade, né? Porque, vamos lá, 0,7 vezes 1.100. A gente sempre quer fazer as contas rápido, né? Aí quando a gente faz as contas rápido, a gente não... A gente pula alguns passos. Então geralmente a gente faz isso, né? Se eu eliminar aqui um zero, é porque a vírgula andou uma casa para a direita. Então a gente pula alguns passos. Na verdade, eu vou fazer até em vermelho aqui para não complicar. Na verdade, a gente está fazendo um monte de conta que a gente não deixa explícito, que a gente não escreve. 0,7 vezes 110 é o que? É 0,7 vezes 110, ó, eu posso escrever como sendo 10. Desculpa, 1.100 eu posso escrever como sendo 10 vezes 110. Então eu pego esse número aqui, ó, 1.100, e escrevo ele, ó, como um produto de 10 vezes 110. Certo? Então esse é o primeiro passo que eu faço da conta. Mas por que eu faço isso? Porque, ó, eu sei que 10 vezes 0,7 é quanto? Como é que você faz essa conta, né? Primeiro você faz sem a vírgula. E aí depois você coloca a vírgula que você tem, né? 7 vezes 0 é 0. 7 vezes 1 é 7. Então deu 70, mas eu tinha aqui, ó, uma casa com a vírgula. Tá? Então eu tenho que botar aqui uma casa com a vírgula. Deu 7. Então isso daqui, ó, é 7 vezes 110. Então é por isso que a gente pode, ó, cancelar aqui uma vírgula com zero. Certo? Vai dar aqui, ó, no lugar de 1.100 eu boto 110. E eu ando essa vírgula uma casa para cá. Fica 7. Na verdade eu estou fazendo toda essa conta aqui. Eu estou isolando o número 10 e eu estou multiplicando 10 pelo 0,7. Então é por isso que eu posso fazer isso. Mas é claro, né? Você é apressada, tal, fazendo uma prova, você não vai fazer esse passo a passo. Para cada zero que tiver, você exclui e a vírgula anda, ó, uma casa para a direita. Você pode fazer essas contas de forma mais rápida. Ficou claro ou não? Elaine, que tem a fotozinha, acho que é um suricato, talvez. Um furão. Um furão, suricato, será? São dois nomes diferentes do mesmo bicho. Acho que sim, né? Gabriel entendeu. Elaine, tudo jóia. Massa. Então, com isso a gente acabou os exercícios, né? A gente tem ainda uns 40 minutos, tá? É bom. Vamos entrar na parte de conteúdo. Certo? Eu vou fazer o seguinte. Como a gente ainda tem um tempo bom, eu vou dar 3 minutos, certo? Só pra gente ir no banheiro. É Rei Júlia, né? É suricato, é furão, acho que é a mesma coisa, né? O nome tem um nome científico que eu esqueci agora, eu sabia. Mas grande Rei Júlia, todo mundo gosta dele, né? Tá, eu vou dar 3 minutinhos, tá? Só pra gente ir no banheiro. Eu vou encher aqui meu copo d'água de novo e a gente dá uma respirada, mas são 3 minutinhos mesmo, tá? Sem mais demora, beleza? E a gente começa o conteúdo. Até já!
Olá, estamos de volta. Tá todo mundo aí vivo? Enquanto vocês estão voltando, eu vou adiantando aqui, tá? E aí, vocês estão aí? Só me digam se vocês já voltaram. Só pra saber que não tô falando sozinho. Oi, Lilian, Ana Letícia, massa. Tá, então, nesses 35 minutos que nos faltam, acho que dá pra gente falar do conteúdo. Então, na aula passada a gente viu, né, o que era o seno, o que era o cosseno e o que era a tangente de um ângulo. Então, só retomando aqui, né, a gente tem sempre tá no triângulo retângulo. Então, tem aqui um triângulo retângulo. O triângulo retângulo, obviamente, tá? Tem um ângulo de 90 graus. E eu tenho outros dois ângulos. Eu vou dizer que esse ângulo aqui mede alfa. Esse ângulo aqui mede beta. O que acontece, né? Eu vou ter, tá? Sei lá, se esse lado aqui mede A, tá? Então a hipotenusa mede A. Esse cateto daqui eu vou dizer que mede B. E esse cateto aqui eu vou dizer que mede C. Então, a gente sabe calcular, né? Por exemplo, o seno e o cosseno de beta. Tá? O seno de beta vai ser C sobre A, né? E o cosseno de beta vai ser B sobre A. Tá? Cateto oposto ao ângulo dividido pela hipotenusa. Cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Mesma coisa para alfa. Qual é o seno de alfa? É B sobre A. Cateto oposto a alfa, que é B, dividido pela hipotenusa, que é A. Qual é o cosseno de beta? Cateto adjacente, que é C, dividido por A. Então, na aula passada, a gente viu aqui nessa situação como é que a gente calcula o seno e o cosseno, tanto de alfa, tanto de beta. O que a gente vai perceber nessa aula, tá? Se vocês não perceberam isso ainda, talvez vocês já tenham percebido isso. Que é o seguinte, esses dois ângulos, aqui alfa e beta, que estão no triângulo retângulo, eles estão meio que assim ligados. Eles estão ligados um ao outro. De modo que o seno de um ângulo, por exemplo, se eu sei que digamos que eu sei que o seno de alfa, eu faço as contas, sei lá, e dá 0,5. O seno de alfa vai determinar o cosseno de beta. Então, assim, o seno de um ângulo, ele não é completamente independente do cosseno de outro. Uma vez que eu sei o seno de um, eu já vou saber o cosseno do outro. Certo? Então, essas relações, elas estão ligadas umas às outras. Eu estou tentando fazer uma analogia aqui com alguma coisa na vida, mas eu não estou conseguindo, tá? Eu estou com um problema de criatividade, talvez. Sei lá, por exemplo, se um time joga 10 jogos de futebol, tá? O time joga 10 jogos de futebol. Se ele, digamos que ele não empata nenhum, tá? Ou ele ganha ou ele perde. De 10 jogos, eu falo pra você assim, olha, de 10 jogos, ele ganhou 7. Se ele ganhou 7, então eu sei que ele perdeu 3. Então, se eu tenho 10 jogos,
E ele ou perde ou ganha, tá? Ele não empata. Se eu falo pra você que se o número de vitórias é 7, você já sabe automaticamente que o número de derrotas tem que ser 3. Então, se o número de jogos é dado, o número de vitórias e o número de derrotas estão ligados uma à outra, tá? Se você sabe o número de vitórias, você já sabe o número de derrotas. E se você souber o número de derrotas, você já sabe o número de vitórias. Então são duas medidas, né, que estão ligadas umas às outras. Eu estou tentando fazer analogia com o seno e com o cosseno desses ângulos. Se eu sei o seno de um, eu vou saber o cosseno do outro. Tá? Então há uma relação entre essas duas razões. Mas que relação é essa? Vamos ver aqui, tá? Vamos calcular aqui, ó, do lado, quanto é o seno de alfa. Alguém consegue me dizer quanto é o seno de alfa, só para saber se vocês estão aí acordados? Nesse triângulo retângulo aqui, ó, quanto é o seno de alfa? Alfa é esse ângulo aqui, né? Alguém arrisca aí? Alguém sabe dizer pelo menos o que é o seno? A gente já fez aqui, tá? Seno, como é que a gente encontra o seno de um ângulo? Falem aí qualquer coisa, tá? Se vocês errarem, eu prefiro que vocês falem algo assim, que não tem nada a ver, do que não falem nada. Alguém consegue dizer como eu encontro o seno de um ângulo? Isso é importantíssimo. Nessa questão anterior aqui, por exemplo, já está aqui a resposta, tá? Como é que eu encontro o seno de um ângulo? Eita, danou, todo se calou. Helene, que você estava falando, fale se você fale alguma coisa errada, tá? Isso, Helene, é a relação do cateto oposto com a hipotenusa. Aí, você disse que não sabia. Sabe. Então vai ser o cateto oposto ao ângulo alfa dividido pela hipotenusa. Isso daqui, qual é a hipotenusa de um triângulo retângulo? É esse lado daqui, né? Que é o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus. Então esse lado daqui vai ser a hipotenusa. E qual vai ser o cateto oposto ao ângulo alfa? O cateto oposto, o nome diz, tá? É que está oposto. O cateto oposto é esse daqui. Então esse daqui, ó, é o cateto oposto a alfa. Ó, e a Ana Letícia depois diz também, é o tamanho do cateto oposto dividido pelo tamanho da hipotenusa. Você chutou, mas você chutou certo, né? Isso diz alguma coisa. Isso diz que você sabe, mas eu acho que ainda está insegura. Mas você sabe o que você falou corretamente. Só tem uma insegurançazinha, provavelmente porque a gente tá começando a aprender agora, tá? Então é normal. Tá, então é assim que a gente encontra, mas nesse triângulo aqui, quanto mede o cateto oposto a alfa? Quanto mede o cateto oposto a alfa? Tava no vídeo, né, Ana Letícia? Isso aí. É uma letrazinha aqui, tá? Quanto mede o cateto oposto a alfa?
Eu fico voltando aqui porque vocês não falam por áudio, eu tenho que ver o chat. Eita, ninguém vai dizer agora. O mais difícil vocês já falaram. Seno é a medida do cateto oposto dividido pela hipotenusa. A hipotenusa, já falei que era esse lado, né? Que é o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus. E o cateto oposto é esse lado de cá. Por quê? O próprio nome diz, né? É cateto oposto a alfa. Seno de θ. Não, veja só. O seno eu estou calculando. Isso aqui vai ser a medida do cateto oposto. O cateto oposto é esse daqui, ó, pessoal. O cateto oposto a alfa. E eu disse que ele mede B, tá? Tem um Bzinho aqui, ó. Eu estou dizendo que o tamanho dele é B. Então aqui vai ser B, né? Dividido pelo tamanho da hipotenusa. Qual é o tamanho da hipotenusa? Nesse triângulo aqui. A hipotenusa é esse lado, né? Que é o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus. E quanto ela mede aqui? Ah, exatamente. A hipotenusa que mede A. Pessoal, é claro que na questão lá que vocês estiverem fazendo, vão ter números aqui provavelmente, tá? Mas eu botei aqui 3 letras, tá? A, B, C, porque em cada exemplo vai ter um número específico. Tá? Mas aí o seno de alfa é B sobre A. Quanto é o cosseno de alfa? Então, mais uma vez, como é que a gente encontra o valor do cosseno de um ângulo? O cosseno de um ângulo, já vou dar a dica aqui, ó. Esse aqui é o cateto oposto a alfa. Esse daqui é o que a gente chama de cateto adjacente a alfa. Como é que a gente encontra a medida do cosseno de um ângulo? Tá no vídeo também, Ana Letícia, que viu o vídeo. Não, veja só, Isso, Helene, é o resultado da divisão entre o cateto próximo, né? Esse próximo a gente chama geralmente de adjacente à hipotenusa. Tá, então, para a gente achar o cosseno de alfa, a gente pega o cateto adjacente, né? Que mede C. Eita, deixa eu botar em vermelho. Dividido pela hipotenusa, que eu sei que mede A. Certo? Respondendo um pouco a Ana Letícia, que botou aqui em cima, mas Helene também falou ali seno e tal. Então eu estou percebendo que está tendo uma confusãozinha. Vê só, uma coisa é o que a gente chama de... são as razões trigonométricas, que a gente está estudando agora, né? As razões trigonométricas tem várias, tá? Mas as mais importantes é o seno, o cosseno e a tangente. Essas razões, elas fazem o quê? Elas relacionam os lados dos triângulos. Dos triângulos retângulos, tá? Então, vocês têm que diferenciar o que é a razão trigonométrica do que é, na verdade, aqui é a medida dos lados, para a gente ser mais preciso. A razão trigonométrica é justamente a divisão.
Tá, o resultado da divisão. E outra coisa são a medida dos lados do triângulo retângulo. Então, por exemplo, para a gente encontrar o seno, a gente divide, né, dois lados desse triângulo retângulo. Para a gente encontrar o cosseno, a gente divide dois lados do triângulo retângulo. Mas uma coisa é o seno e o cosseno, que vai ser o resultado dessa divisão. E outra coisa são os lados do triângulo. A gente utiliza, né, claro, a medida dos lados para achar o seno e o cosseno. Mas uma coisa não é igual a outra, tá? Então tenho essa divisão aí em mente. Beleza, mas só uma explicação aqui rapidinho, que eu acho que poderia ter algum problema com isso. Não sei nem se tinha mesmo. Mas beleza, então eu fiz agora, né, eu achei o seno e o cosseno de alfa. Eu quero agora, ó, achar o seno e o cosseno de beta. Então, ao invés de eu estar com o olho aqui, ó, em alfa, agora eu tô com o olho aqui, ó, em beta. Tá, então eu quero achar o seno e o cosseno de beta. Aí agora acontece alguma coisa interessante. Veja só, eu tenho esse triângulo retângulo aqui, né? O que é a hipotenusa? Alguém consegue me falar aí o que é a hipotenusa de um triângulo retângulo? Será que rola dizer? Ana Letícia e Helene estão as mais participativas de todas, carregando a turma nas costas. Se alguém mais quiser se manifestar, eu vou ficar muito feliz, né? Então, o que é a hipotenusa de um triângulo retângulo? Sei não. Tudo certo. Vê só, a hipotenusa de um triângulo retângulo sempre vai ser o lado. O triângulo tem três lados. Eu falei isso também, tá no vídeo. Todo triângulo tem três lados. No triângulo retângulo, um desses lados, ele sempre vai ser o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então, a hipotenusa de um triângulo retângulo vai ser o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus. Então, por isso que isso daqui é a hipotenusa. Tá? Quanto mede a hipotenusa? Mede A. Então, vocês têm que saber encontrar a hipotenusa de um triângulo retângulo. Tá? Isso é muito importante. Ficou entendido o que é a hipotenusa? Sim, maravilha. O negócio é lembrar depois, né? Na próxima semana eu vou perguntar de novo para ver se... Isso, além disso vai ser o maior lado do triângulo, tá? Corretíssimo. Mas o que eu quero salientar para vocês, então a hipotenusa para o ângulo alfa e para o ângulo beta, a hipotenusa é a mesma, tá? A hipotenusa é sempre o lado oposto ao ângulo de 90 graus, que vai ser o maior lado do triângulo. Hoje mesmo eu esqueço. Então a hipotenusa vai ser sempre a mesma. Agora vê só, eu vou perguntar para vocês, qual é o cateto, ou melhor, quanto mede o cateto oposto ao ângulo beta? Vamos ver se essa vocês sabem. Quanto mede o cateto oposto ao ângulo beta? Então eu quero a medida, né, de um lado, que chama cateto oposto ao ângulo beta.
Digam aí. Eu sei que eu fico mudando pro chat e aí vocês não veem a figura, mas como vocês não falam, eu tenho que voltar lá no chat para saber se vocês responderam ou não. Ninguém vai arriscar? Eu posso deixar assim, né? Eita, assim pior, não vejo nada. Tá, ninguém quer arriscar não, né? Quanto mais o cateto oposto a beta. Vê só. Mesma coisa, tá? Eu tenho aqui sempre a hipotenusa. E eu não falei pra vocês que o triângulo tem 3 lados? Um lado é a hipotenusa e os outros 2 lados são os 2 catetos. Então eu tenho aqui um cateto, é esse. E eu tenho outro cateto, que é esse daqui. Eu tenho esses 2 catetos. Esse último cateto que eu desenhei, ele está oposto ao ângulo beta. Tá, então esse cateto daqui, ó, é o cateto oposto a beta. Certo? E o que é interessante, ele é o cateto oposto a beta, mas é o cateto adjacente a alfa. Ele é as duas coisas, tá? Não tem problema. Por quê? Porque ele está meio que do... Ó, eu vou botar ele aqui em verde. Esse cateto, que é um lado do triângulo retângulo, ele tá, ó, do lado, né, o próximo a alfa, então ele é adjacente a alfa. E ao mesmo tempo, ele está oposto a beta. Então ele é o cateto oposto a beta. Vocês estão conseguindo visualizar isso ou não? Ou não está dando para entender? Que esse cateto aqui ele pode ser tanto adjacente a alfa quanto oposto a beta. Professor, as nossas respostas não estão chegando aí pro senhor. Eita, será que o chat tá lá embaixo, hein? Eita, o lado do chat tá lá embaixo. Foi mal. Bom, então vocês responderam um monte de coisa. Mas beleza, então agora tá chegando o chat. Então essa explicação, vocês estão conseguindo visualizar que esse lado aqui, ó, que mede C, esse cateto, ele é tanto adjacente a alfa quanto oposto a beta? Ou isso não tá claro? A gente vai chegar lá, Ana Letícia, calma. Mas você disse que o cosseno de beta é B. Quase isso, tá? Ana Letícia tá... Só falta um detalhezinho. Mas antes disso, eu só quero salientar. Então, por isso que a gente nunca fala assim no triângulo retângulo. Cateto oposto. Cateto adjacente. Tem que ser cateto oposto ao ângulo beta. Certo? Então, quanto é o seno de beta? O seno de beta sempre vai ser o cateto oposto a beta dividido pela hipotenusa. Quanto é o cateto oposto a beta? A Ana Letícia já colocou aqui, ó. Ela achou que o seno de beta é C. Ela botou aqui, ó. Na verdade, eu acho que ela tá pensando... Ela deu um passo, só faltou dar o outro para acertar. O cateto oposto a beta mede C. Mas no seno, a gente não pode... Não é só o cateto oposto a beta, né? O cateto oposto a beta, que mede C, dividido pela hipotenusa, que mede A. Certo, Ana Letícia? Por isso que o seno de beta não é somente o C. Tem que ser C, que é o cateto oposto, dividido pela hipotenusa, A. E qual é o cosseno de beta?
vai ser o cateto adjacente. Qual é o cateto adjacente? É esse daqui, ó. Que é o cateto oposto a alfa, tá? O cateto oposto a alfa, ele é adjacente a beta. Confusão da bexiga, né, na cabeça. Eu imagino que o cateto que é oposto a um ângulo é adjacente a outro. Tá? Sempre vai ser assim. Então, por isso que a Ana Letícia botou aqui, ó, cosseno de beta, ela botou B. Na verdade, qual é o cosseno de beta? É a medida do cateto adjacente a beta, que mede B. Mas aí a gente tem que dividir pela hipotenusa, que mede A. Certo? Então, por isso que o seno de beta e o cosseno de beta a gente calcula dessa forma. B sobre A, exatamente. Mas por que eu estou fazendo essas contas aqui com você, né? Primeiro foi bom, tá? Que eu dei uma revisada aqui de como encontra o seno e como encontra o cosseno. Tá? Que vocês, pelo visto, ainda estavam com dúvidas. Mas eu quero observar o seguinte, ó. Eu vou botar aqui em preto. Seno de alfa deu quanto? Deu B sobre A. Cosseno de beta deu quanto? O mesmo resultado, ó. B sobre A. Então, o seno de alfa é igual ao cosseno de beta. Outra coisa, quanto é o seno de beta? C sobre A. Quanto é o cosseno de alfa? C sobre A. O seno de um é sempre igual ao cosseno do outro. Então, por isso que eu disse para vocês, ó, se você souber o seno de um, você já vai saber o cosseno do outro. Tá? Esses números, eles estão ligados um com os outros. Tá? O seno de alfa tem que ser igual ao cosseno de beta. E o cosseno de alfa tem que ser igual ao seno de beta. Então eu tenho essa relação aqui, ó, entre seno de um ângulo e cosseno do outro. Por que isso daqui vai acontecer? Então, isso a primeira pergunta, né? Isso sempre acontece? A resposta é sim, tá? Isso sempre acontece. Mas por que sempre acontece? Então, outra pergunta para vocês. Quanto mede a soma dos ângulos internos de um triângulo? A gente vai estudar isso já já, tá? No decorrer desse ano a gente vai estudar isso. Mas eu acho que vocês já sabem. Tá? Quanto mede a soma dos ângulos internos de um triângulo? Ou seja, se eu somar aqui, ó, 90 com alfa e com beta, dá quanto? Então se eu fizer assim, ó, alfa mais beta mais 90 graus, são os ângulos internos a esse triângulo. Isso daqui vai dar quanto? Alguém chuta aí? Vamos, temos 7 minutos só. Alguém sabe quanto dá a soma dos ângulos internos de um triângulo? Rapaz, esse rapaz foi que nem aquele do ratinho, foi ou não? R$ 180, foi. Tá vendo? Ana Letícia acertou ou pesquisou, tá? Mas se ela não sabe e pesquisou, não é uma coisa ruim, não, é uma coisa boa, tá? Quando a gente não sabe alguma coisa, a gente vai atrás e pesquisa. Então, a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180. Então, se eu passar esse 90 para lá, vai passar negativo, né? E eu vou ficar aqui, ó, com alfa mais beta igual a 90 graus.
sempre que eu tenho dois ângulos cuja soma é 90 graus, isso daqui vai acontecer. O seno de um tem que ser o cosseno de outro, necessariamente. A gente diz, ó, que alfa e beta são ângulos complementares. Alfa e beta são ângulos complementares. Então, sempre que dois ângulos são complementares, o seno de um ângulo vai ser igual ao cosseno do outro ângulo. Só confirmou, né? Certo? Então, isso sempre vai acontecer. Deixa eu só ver. Certo? Então, para a gente ver como isso aqui funciona, a gente não vai conseguir falar sobre todo o conteúdo que eu queria, mas eu vou botar aqui só um exemplo, tá? Porque pelo menos essa parte eu acho que fica mais clara. Eu vou botar aqui o ângulo para vocês. E aí eu tenho o seno desse ângulo. Eu tenho o cosseno desse ângulo. E eu tenho a tangente desse ângulo. Veja só um exemplo para vocês visualizarem como isso daqui funciona. Então eu tenho um ângulo aqui de 20 graus, eu tenho um ângulo de 70 graus, tenho um ângulo de 50 graus e eu tenho um ângulo de 40 graus. Eu tenho aqui 5 ângulos, tá? Minha cachorra chegou aqui no quarto, ó, acompanhando a aula, tá ali rondando. Eu sempre mostro ela porque geralmente as pessoas não gostam de matemática, mas gostam de cachorro. Aí quando eu mostro a cachorra, Muriel, o nome dela, né, Muriel? Aí todo mundo fica interessado, né? Ó, Lilian, por exemplo, não tinha falado nada. Tayane não tinha falado nada e as pessoas começam a falar. Tá, aí ela é minha arma secreta aí pra galera participar. Ela geralmente fica aqui do lado, que tem um tapetinho, ela gosta. Ela fica aqui deitada. Então vamos lá, né? Eu sei, tá, que tá aqui, a questão fala que o seno de 20 graus é esse número aqui, ó, 0,3420. O cosseno de 20 graus, eu sei que é 0,9397. O seno de 40 graus, eu sei que é 0,6428. E a tangente de 40 graus, eu sei que é 0,8391. Então, veja, somente com esses dados eu vou conseguir achar o seno e o cosseno e a tangente. Ana Letícia tem medo. É a primeira pessoa que não gostou de Muriel. Mas pelo menos aqui na aula remota não tem nem o que ter medo, tá? Eita, mas eu tenho 2 minutos só. Vamos lá. Vamos apressar o passo. Então, somente com essas informações eu consigo achar todas as outras. Como assim? Vê só. 70 e 20, eu sei que a soma de 70 com 20, ó, dá 90. Então, 70 e 20, ó, são ângulos complementares. Se 70 e 20 são ângulos complementares, o que a gente acabou de ver, quando dois ângulos são complementares, o seno de um tem que ser igual ao cosseno do outro. Então, se o seno de 20 é esse número, o cosseno de 70, ó, tem que ser o mesmo número.
Tá? Então é só colocar. Se eu digo para vocês qual é o seno de 20, vocês já sabem direto qual é o cosseno de 70. De forma similar, né? Se o cosseno de 20 é esse número, o seno de 70 vai ser esse número aqui. Tá? Eles trocam. O seno de um tem que ser igual ao cosseno do outro. É relativamente simples, né? Ana Letícia ficava fugindo dos cachorros do IF, né? Tem cachorro que, às vezes, principalmente cachorro anda de galera, né? Cachorro anda de galera e quando um estranha, que dá uma rosnada, aí o outro vai todo rosnando também, é foda. Mas Muriel, ela gosta de gente, ela não roja não, tá de boa. Tá, mas isso daqui só é trocar, tá? Não tem nada assim de tão... O seno de um é o cosseno do outro. Certo? A tangente, a gente não vai... Eu vou até falar pra vocês aqui rapidinho, tá? Mas a gente vai ver isso na próxima aula. A tangente de qualquer ângulo sempre vai poder ser calculada como sendo o seno desse ângulo e o cosseno do mesmo ângulo. Certo? Então, qual é a tangente de 20? Vai ser o seno de 20 dividido pelo cosseno de 20. Tá? Isso daqui, ó, eu não falei pra vocês porque não deu tempo. Tá? Eu ia falar agora nessa aula. Mas a tangente, né? A tangente é sempre cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Mas se você já tiver o seno e o cosseno, você encontra a tangente. Isso é dividir o seno pelo cosseno. Aí você vai fazer isso aqui na calculadora, vai ter o resultado. Mesma coisa para 70, né? Você vai pegar o seno de 70, dividir pelo cosseno. Aí você vai achar a tangente. Certo? Então, somente com isso, ó, você já consegue preencher essa tabelinha aqui toda. Aqui é a mesma coisa, ó. 40 e 50 são ângulos complementares. Eu acho que minha hora já estourou, não foi? Mas eu só vou dizer aqui para vocês como é que faz. Eu sei que a tangente, ó, que é esse número, é igual ao seno sobre o cosseno de 40. Então, fazendo 0,8391, né, que é a tangente, eu sei que é o seno. Quanto é o seno? 0,6428 dividido pelo cosseno de 40. Aí, fazendo assim, eu encontro o cosseno de 40. Se eu encontro o cosseno de 40, eu vou colocar ele aqui. O cosseno de 40, eu sei que é o seno de 50, porque eles são complementares, a soma dá 90. E o seno de 40, eu sei que é o cosseno de 50, porque eles são complementares. E quanto é a tangente de 50? É o seno de 50, que é o cosseno de 40, dividido pelo cosseno de 50, que é esse número aqui, ó. Aí eu faço essa conta e encontro. Certo? Mas vocês entenderam isso daqui? Eu acho que sim, né? Eu já estou passando da minha hora, tá? Próxima aula, próxima segunda, a gente volta a falar sobre isso. Eu falo com mais calma. Beleza? Eu vou acabando aqui, porque senão vocês vão ficar com raiva de mim, que eu estou entrando no intervalo de vocês. Até a próxima segunda-feira. Tchau, a gente se vê. Obrigado aí pela presença e participação.